dando início ao terceiro vídeo, vamos junto nessa onda. Pensei em algum tema e resolvi escolher esse, a respeito da evolução da humanidade. Um tema tão intrigante e tão problemático e motivo de tantas discussões, teorias. Então, vou fazer um breve resumo. Não sou historiador, não sou arqueólogo, apenas algumas informações, talvez com certeza não tão precisas, mas já tenho mais a ideia, ao contexto, do que algum detalhe pormenorizado. Comenta-se que uma das teorias do Big Bang, que mais ou menos há 15 bilhões de anos atrás, o universo foi constituído através de uma grande explosão, partindo de uma singularidade. A singularidade é um ponto primordial. Nesse ponto primordial, houve uma explosão e ali foi, vamos dizer, expelida para o universo toda a energia, todas as constituições que hoje nós podemos considerarmos como estrela, planeta, gás, enfim, ali estava constituído tudo que poderíamos imaginar. E nesses 15 bilhões de anos, segundo as próprias teorias e os próprios historiadores que comentam a respeito, e cientistas, que mais ou menos em torno de 4 bilhões e meio de anos a Terra foi constituída, foi formatada mais ou menos no estilo que temos hoje. 3 bilhões e 800 milhões de anos, se tem uma ideia de que tenha sido as primeiras formas de vida encontradas no mar. A partir daí a evolução se deu continuidade e cada vez mais, no decorrer dos bilhões e milhões de anos, até chegarmos ao período cambriano, mais ou menos 600 milhões de anos, onde houve uma grande explosão em todos os aspectos, no sentido da natureza, né? Animais, vegetais, e depois, mais adiante, tivemos os dinossauros que predominaram por mais ou menos 150 milhões de anos, considerado com a nossa pequena existência aqui no planeta Terra, é insignificante o nosso período que nós estamos aqui. E com a grande explosão que houve no Golfo do México, com o meteoro, houve uma devastação total, onde essas grandes espécies e outras tantas foram dizimadas do planeta Terra. Hoje só tendo resquício através da arqueologia e de descobertas em escavações. E aí mais para frente, mas bem mais para frente, mais ou menos, onde se começa mais ou menos a ideia principal, em torno de 3, 4 milhões de anos, os primatas, onde segundo algumas teorias, daí que nossos irmãos, vamos dizer assim, de onde nós provemos, né, nossos irmãos mais próximos. É muito controverso, muitos questionamentos, e principalmente por questões religiosas e outras tantas, mas é a teoria mais plausível que através da ciência que se tem. E é através disso que decorreu a evolução da humanidade. Então, tivemos os homens Homo sapiens, ou homens de Neandertal, sendo que os homens de Neandertal desapareceram mais ou menos por volta de 30 mil anos atrás, por aí, prevalecendo a nossa espécie Homo sapiens. Mas se sabe, através de experiências de genéticas, de genes aí, que mais ou menos em torno de 4 a 5% da humanidade tem os genes do homem de Neandertal. Bom, estamos aí, é o homem que nasceu e veio nas primeiras fases de um pouco mais evolutivo, utilizando alguns instrumentos que ele foi na própria decorrência da seu crescimento e evolução, pedras, fogo, metais. Ele foi se agrupando, aldeias, grupos pequenos, né? Praticamente o início da sua processo evolutivo mais próximo eram os caçadores-coletores, era do que sobreviviam, até que mais ou menos por volta de 10 mil anos atrás, que se considera a maior revolução já ocorrida na humanidade, que foi a Revolução Agrícola. É o momento em que o homem passa de um ponto em que ele vivia apenas o presente para uma expectativa futura. No momento que ele planta, ele tem uma expectativa do alimento para o amanhã, para o depois. E a partir daí, com o alimento, tendo uma certa sobra, uma certa previsão para o amanhã de alimentos, a população da Terra, vamos dizer assim, nesse sentido, cresce exponencialmente. Aí começa a criar mais lugares, lugarejos, vilas, cidades, e começa a se criar as pequenas cidades na Mesopotâmia. E aí você vem acompanhando para a época do Egito, esses períodos mais antigos, Babilônia, até chegarmos mais atualizados, já com um pouco mais de desenvolvimento, na região ali da Europa,
na Grécia, onde tivemos os grandes pensadores, as grandes conquistas, e a evolução da humanidade se dá mais ou menos por aí. Até chegarmos agora, nos tempos atuais, e onde a humanidade também passou por uma grande revolução, que foi a Revolução Industrial, em 1750, no século XVIII, que houve uma ruptura muito grande, onde alguns dogmas, algumas coisas nesse sentido, tiveram uma queda. Uma delas foi a questão da religiosidade, da crença de um Deus único. E a ciência começa a aflorar, e a partir do afloramento da ciência, N situações começam a ocorrer, questionamentos, até mesmo da própria existência de Deus ou não. E o ser humano, aí, só para fazer uma analogia em consideração essas questões todas de evolução que nós estamos vivenciando, onde o homem hoje conquista cada vez mais espaço em todos os aspectos, alguns chamam de Homo Deus, segundo algumas correntes, mas eu gostaria de deixar, como eu já comentei no primeiro vídeo, eu acredito que exista algo superior, algo transcendente, nós estamos aqui por acaso, mas então eu vou fazer agora nesse momento, talvez, não sei se algum de vocês que vem a escutar por aí já escutaram de alguém, eu nunca escutei, é uma coisa minha, mas deve ter sim alguém que pensa dessa maneira como eu. Fazendo essa analogia, eu creio que as pessoas fazem uma certa, não digo confusão, confunde o que é espírito, o que é humano, o que é divino, com a questão do corpo físico, o corpo denso. O fato de ter vindo ou não de um primata, um corpo denso, um corpo físico, que também veio evoluindo no decorrer do tempo, e que por desígnios, vamos dizer assim, superiores, transcendentes, tenham em um determinado momento alguma alteração no nosso DNA, na nossa estrutura, para que aquele corpo físico se desenvolvesse a tal ponto, uma potencialidade de sermos o que somos hoje. Então, por que foi feito, por qual razão, não me cabe, apenas cabe ter esse tipo de pensamento e ideia. Não estamos aqui fugindo do evolucionismo e também não estamos fugindo do transcendencialismo, da crença de algo superior. Apenas um corpo físico de um determinado ser, um símio, vamos dizer que evoluiu até um determinado momento, e ele estava apto e pronto para começar a receber novas informações, onde foram agregadas, e ali espíritos mais evoluídos começaram a habitar e moldando, lapidando a cada nova reencarnação ou a cada nova incorporação nesses corpos, novas situações foram sendo criadas, novas modificações, e prova disso que estamos aqui, né? Então, sem briga, sem discussão mais acirrada, acho que o caminho da espiritualidade e da ciência não precisa se digladiar. Há sim convergências, há tantos pontos de ambos os lados que deixam margem para tudo quanto é questionamento, mas entendo eu que eu não vejo ruptura nenhuma, não vejo nenhuma separação, são apenas formas de enxergar e ver sob pontos de vista que cada um tem diferente, e eu não tenho tanto nesse sentido. Então, um questionamento que eu gostaria de deixar. Há sim esta possibilidade de desígnios superiores através de os espíritos, que é onde eu creio, que num corpo físico vão moldando, vão se transformando no decorrer da evolução e dando lapidações para os momentos mais evolutivos, mais criativos, prova de que nós estamos vivendo hoje. Se voltarmos a 100, 200 anos atrás, podemos perceber que os seres humanos, a humanidade, ainda vivia um pouco sob a era das trevas, com muitas ideias, muitos pensamentos, muitas colocações ou vivências no dia a dia muito primitiva. E hoje estamos numa explosão de tecnologia, de informação, foguetes, nanotecnologia, inteligência artificial, robótica, redes sociais, virtualidade, que nos fazendo uma comparação nesse aspecto, alguma coisa está acontecendo e não é por acaso. Essa evolução da nossa mente, essa evolução do nosso corpo, essa nossa evolução que está acontecendo, creio, um questionamento meu pessoal, né, e crença, que tem, vamos dizer assim, uma interferência transcendente. Alguns chamam de Deus, outros chamam de comandos, povos superiores. Então essa é a minha mensagem para uma reflexão
e uma boa tarde a todos. Muito obrigado.